Bom dia, Cris, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os pelos, tá? Falar sobre o córtex, sobre as moléculas, tá bom? Então hoje nós vamos explicar sobre a epiderme, derme, hipoderme, as três fases da nascente do pelo, do crescimento, da fase anágena, catágena e telógena, tá bom? Hoje eu vou contar pra você. Então tá, Cris, aqui nós temos o nosso tecido pele, tá? Aqui é o núcleo do nosso córtex, tá? Então, ó, núcleo, tá? Aqui são as moléculas, tá? Esses pinguinhos, dá pra você ver, ó, que são os pelos, tá? São nascentes. O que acontece nesse núcleo aqui? Quando ele chega perto da epiderme aqui, o córtex, ele começa a se soltar suas moléculas, tá? Então, ele vai soltar todas essas moléculas que são núcleos aí de moléculas, ele vai soltar toda para que nesses pontos de cada molécula nascer os pelos, a nascente do pelo, que é a fase anágena, tá? Então a fase anágena, ela considera-se crescimento, tá? Do pelo, é uma fase que ela tá ali nascendo, é uma fase da da pessoa que tem essa fase anágena, é até os 50 anos, ela ainda está com todo esse crescimento de pelo. Dos 50 anos até os 55, ela vai ter a fase catágena, que é uma fase que o pelo ele começa a ficar em repouso, tá? Então ele tem aquele tempo, né, para ficar em repouso ali. Dos 65 aos 70 anos, ela já entrou na fase que o pelo morre, o pelo começa a cair, que é a nossa fase telógena. Essa fase telógena, o pelo começa a cair, Você olha uma pessoa com 65 a 70 anos, que você vai fazer uma depilação, com a pele um pouquinho de virilha ali que eles pedem às vezes para fazer, você olha e vê que tem um pelo ou dois, você puxa com a pinça ali que já acabou, nos braços, pernas já não tem mais, tá? Porque já entrou na fase telógena. A fase catágena é uma fase que os pelos estão em repouso, então ela entra dos 55 aos 60 anos. Então ela começa a ficar, sabe aqueles pelos deitadinhos, bem ralinhos? Tem pelos ali, mas são bem ralinhos, bem fraquinhos, tá? E a fase anágena, né, que é uma fase bem atípica de crescimento aí, você vai ver aqueles pelos grossos, aqueles pelos finos, mas bem atípica ali, né, a nascente dele bem assim, você olha e você fala, nossa, tem bastante pelo. Por quê? Porque ela está numa fase anágena, tá bom? Então essas três fases você conseguiu entender do pelo? Ok. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todo o nosso corpo. Na época dos índios chavantes, muitos perguntam, mas por que os índios são tão lisos, não tem pelo? Tem. Todo o nosso corpo ele é coberto de pelo, né? Todo o nosso corpo, a estrutura dele é coberta de pelo. Então, tem pelos que a gente consegue ver, como a sobrancelha, cabelo, axila, virilha, mais pernas, né? Que são músculos mais longos, braços, né? Mas todo o nosso corpo é coberto de pelos, mas tem alguns pelos que a gente não consegue ver a olho nu, né? Mas temos rosto, tá bom? Todo o nosso corpo, toda a estrutura do corpo tem pelo, né? Então, o que acontece? Lá, né, no tempo das Cleópatas que tinha, né, já faziam-se uso da depilação, né? Lá na história já se conta que em Asford, né, na biblioteca, foi encontrada uma pomada chamada Silotre. Naquele tempo eles já faziam uso da depilação, né? E muitos se perguntam, mas é verdade mesmo, eu nunca vi os índios, né, peludo, nunca vi um índio assim com tanto cabelo, barba, tudo lisinho, né? Eles fazem uso de depilação. A forma deles depilar é um pouquinho a gente fala até assim, eles mesmos criam suas próprias, né, produtos para depilarem, né?
Então, ela foge um pouquinho do mercado. Hoje em dia, a gente tem a liberação da Anvisa nos produtos de cera. Então, o que acontece? Tudo bem, sabe, assim, feito, construído à base de óleos, né, à base de essências, de algas, né, de rosas. A cera de rosa, ela contém um grande hidratante, né, para a pele. Ela deixa a pele ali hidratada. A cera negra, ela tem uma anestesia, ela anestesia aquela região, né? Então, quando você aplica a cera negra, ela consegue anestesiar aquela região, como a Proti explicou ali dentro. Então, isso facilita numa depilação masculina, numa depilação ao qual a pessoa sente muitas dores, tem uma pele um pouco mais sensível, né? Então, vamos falar um pouquinho do córtex, tá? Então, o que acontece? Todo o núcleo do córtex, ele vem a camada, né, que a gente fala as camadas da pele, que é epiderme, derme e hipoderme, tá bom? Depois que passou, vem o núcleo, tá? Esse núcleo aqui, dentro dessa própria camada aqui, ó, vem o núcleo do córtex. Ele é essa bola que você tá vendo aqui, ele é esse círculo, tá? E através dele, ele começa a soltar essas moléculas aqui. Dentro dessas moléculas do córtex, você vê que vai aquela ponta assim vai para frente, a outra que ele está nascendo, tá? Dentro dessas moléculas vem-se um pelo, que é o folículo piloso, tá? Então, folículo piloso. Então, é essa ponta aqui, ó, tá? Ele começa a nascer. É muito interessante quando você vê a nascente do pelo, que você fala, meu Deus, mas por onde passa tudo isso, né? Que parece ser tão fininha a nossa pele, né? Não, aqui é grande a estrutura, tá? A estrutura é bem grande, a gente tem a glândula sebácea, a glândula sudorípara, que passa por aqui, pela nossa camada da pele. A glândula sebácea é onde se produz a oleosidade, é onde se produz aquele sebo que a gente fala, a oleosidade. Se chama glândula sebácea, tá? A glândula sudorípara é aquela que você dá o suor do corpo, né? Então não fica aquele aspecto suado, axila, virilha, meio suadinho. É a glândula sudorípara aqui por nossa pele, pela camada da pele, que já tá soltando esse suorzinho, né? E a glândula sebácea é onde ela dá toda a estrutura do sebo, oleosidade. Essa oleosidade da nossa pele, ela não é boa, mas também não é ruim, tá? Ela tem sua qualidade aí. Ela não é muito boa, ninguém quer ficar oleosa, né? Igual a professora. Mas assim, ela tem a sua qualidade ali, a sua eficiência. O que acontece? Essa oleosidade, ela hidrata a nossa pele, ela é como se fizesse uma proteção de camada aqui para nós, né? Só que ninguém gosta, né? Gosta de ficar com a pele limpinha, né? Por que quer ficar com a glândula sebácea, né? Mas existem, tá? Aqui nessa camada estrutura pele. E a glândula sudorípara também. Então, quando alguém falar glândula sebácea, glândula sudorípara para você, você vai saber que a glândula sebácea, ela produz oleosidade, sebo, e a glândula sudorípara, ela produz suor no corpo, tá bom? Depois que a gente passou por toda essa camada, epiderme, derme e hipoderme, tá? Ó, então a glândula sudorípara, a glândula sebácea, ela vai estar entre a hipoderme, tá? A última camada, a última estrutura da nossa pele. Então ela vai estar por ali, tá? Depois que passou essa camada, vem a derme, né? A epiderme. Então, ela vai estar já trazendo aqueles vasos sanguíneos ali passando as nossas veias, sabe? Aí você já vai começar a ver a estrutura ali da corrente sanguínea. Depois, a derme, ela já é a primeira camada. Então, você na estrutura é só aquela pele, sabe aquele tecido para cobrir? Onde você vê o seu pelo filoso, tá? O seu tecido, né? No tecido da sua primeira camada de pele, você começa a ver o seu pelo filoso, tá? Mas antes de você ver tudo isso, a gente passa pelo núcleo, que é o núcleo do córtex, tá? Então, esse núcleo desse corte aqui, ele vem com essas moléculas, soltando essas moléculas
moléculas como se fossem umas moléculas mesmo, sabe? Então ele vai fazer esse pontilhado aqui, ele vai reto assim, só que soltando essas pontilhadas. Então imagina elas vindo, ó. Imagina elas vindo, cada uma delas. Cada uma dessas moléculas tem a estrutura do pelo filoso, tá? Então é bem interessante a nascente do pelo, porque a gente conhece a estrutura dele. Eu queria passar um videozinho para você ver como funciona a abertura desse núcleo. Como ele nasce o pelo ali, sabe? Ele quebra essa molécula, daqui ele destrói essa estrutura aqui, ó, para ele puxar. É tão interessante, não dói porque a gente não sente, né? Mas é tão interessante a nascente dele, Cris, que você olha e você fala, nossa, meu Deus, sabe? É diferente, se você olhar e conhecer a estrutura, é bacana. Então, Cris, aqui você entendeu sobre o núcleo do córtex? Como ele funciona, as suas moléculas, tudo? Entendeu sobre as 3 fases que a gente tem do nosso pelo? Ó, a gente temos a fase anágena, que é a fase de crescimento, a catágena, que é a fase de repouso, e a telógena, que é a fase onde morre o pelo, né? Onde ele se falece, ele vai embora, cai, tá? Então essas são as 3 fases do pelo, as 3 vidas, né? Que a gente fala, o depilador fala, que são as 3 fases, anágena, catágena e telógena. Aí nós temos a estrutura, tá? Da nossa camada pele. Então antes de eu aplicar qualquer coisa no corpo de uma cliente, de temperatura, eu tenho que saber que temperatura é o nosso corpo. Então, por exemplo, nós temos uma temperatura aí do nosso corpo de 36 graus, é a temperatura normal do nosso corpo, não é? 37 já não dá mais febril? Se eu aplicar uma cera 37 no corpo humano de graus, eu não vou estar fazendo com que essa cera dê uma queimadura de 1º, 2º grau na pele do meu cliente? Porque ela está febril, ela está quente, né? Como diz, quente, né? Então, o que seria normal aí de temperatura? O que seria normal? Uma temperatura entre 34, 33, até 35. A cera, ela só tá boa, Cris, quando a gente consegue fazer, ela forma uma teinha. Então, quando você rola o palitinho assim, e ela já não cai, entendeu? Ela não tá tão líquida. A cera líquida aplicada em um corpo derrete a pele. Por quê? Porque ela está totalmente fora da temperatura do padrão de uso. Ela está totalmente quente, o resumo aí. Então ela vai fazer uma queimadura aí de 3º para piores graus, tá? Porque até precisar às vezes reestruturar uma pele, entendeu? Pelo processo da temperatura dela. Então ter muito cuidado. Se a nossa temperatura ela é 36 graus, ela é uma temperatura normal, né? Nós estamos com a temperatura normal, então a minha cera, ela tem que vir entre 35 a 34 graus, tá bom? Porque eu estou a menos da temperatura que o meu corpo já absorve ali, como normal, tá? Então ela sempre tem que vir menos, tá? Temos no mercado termoceiras hoje em dia, que elas já marcam os graus ali, né? Elas têm os próprios termômetros, então elas já têm ali seus graus.